William Pessoas pode ser um iceberg para o seu Titanic? Titanic é o aluno, é uma analogia, tá bom, pessoal? Eu sou Fábio Pazzetto, criador do método No Pain, e eu quero mostrar aqui para vocês hoje como que o William Pessoas pode ser uma pedra no sapato do seu aluno. Se liga! Bom, eu brinquei fazendo uma analogia que o Titanic é o seu aluno, né? E ele pode encontrar o iceberg, que é o Pessoas. Por que essa analogia? Eu vou explicar. Quando a gente olha para o Pessoas de uma forma externa, né? Ele parece ser um músculo pequenininho, não parece? Parece um músculo pequenininho, mas no fundo, quando a gente olha por dentro, ele é um músculo grandão. Eu vou mostrar para vocês isso. E, além disso, por que ele pode ser uma pedra no sapato? Porque ele pode acarretar em um monte de problemas, entre aspas, de mobilidade, de restrição de movimento, gerando dores, várias dores, inclusive dores lombares, dores torácicas, dores no quadril, por conta do Pessoas. Então se liga no que eu vou falar, eu vou dar todas as letras e vou mostrar ainda uma avaliação, uma forma de você avaliar se esse Pessoas ele pode ser a pedra no sapato ou não, tá bom? Antes de mais nada, eu quero citar aqui o Dr. Steele. O Dr. Steele é o criador da osteopatia. A osteopatia é uma grande aliada nossa, dos educadores físicos. A osteopatia, ela trata o corpo como uma unidade. Então, eles têm uma visão muito ampla de todo o corpo. Se uma dorzinha ela está sendo gerada, não é porque aquela dorzinha vem daquela região, ela pode estar em vários lugares. Então, por exemplo, uma dor no quadril ou uma dor na lombar, ela pode estar relacionada com o Pessoas, como eu acabei de falar, tá? Como o William Pessoas. Então, olha só, essa visão de o corpo como uma unidade, a gente precisa receber isso dos osteopatas. E eu tenho muita sorte e tenho também muita parceria com uma fisioterapeuta que é osteopata, que me ajuda demais, que é a Vanessa Cintadini, que ela já tem no seu currículo passagem pela Seleção Brasileira de Ginástica, handball, trabalhou por muito tempo no handball do Pinheiros, então ela tem uma vivência muito grande, tanto no esporte, quanto nos pacientes e nos alunos de saúde, vamos dizer assim, comuns, que ela trouxe uma visão para mim de corpo como unidade. Essa visão do corpo como unidade é muito importante para nós educadores físicos podermos enxergar justamente isso que os osteopatas veem. Lógico que a gente não vai tratar o cliente como osteopata, a gente não tem essa habilidade, toda essa visão que eles têm, mas se a gente tiver um mínimo de visão do corpo como unidade e cada vez a gente entender um pouco mais disso, a gente vai dominar o nosso aluno. Então, eu acabei de dar o exemplo do Pessoas, né? E a gente vai ver isso a fundo. Mas eu quero chamar muita atenção para isso. Liga o observador, abre os olhos, se liga nos meus conteúdos que eu vou passar muita coisa disso por aqui, tá bom? Então vamos lá. Essa analogia do iceberg e o Pessoas, ela é muito próxima para mim. Por quê? Porque primeiro a gente vê só aquela partezinha, como eu acabei de falar, do externa, né? Um olhar externo, ele é muito pequenininho e lá dentro ele tem uma importância enorme, ele é muito grande e tem uma importância enorme. Então quando a gente cruza, né? Eu penso no glúteo, que é o extensor do quadril. O glúteo, ele é grande, né? O glúteo máximo, ele é muito grande. E aí quando eu olho o Pessoas, que é o flexor, o antagonista, ele precisa ser maior. Então ele precisa ter uma sinergia, né? Mesmo no tamanho. Quando a gente pensa em peitoral e dorsal, poxa, o dorsal é maior, sim. Quando a gente pensa no tríceps e no bíceps, o tríceps é maior, sim. Mas a gente tem a combinação, né? Quando o peitoral ele é um pouco menor, que é anterior, ele é um pouco menor, o tríceps ele compensa sendo maior. Então eu tenho a capacidade de empurrar. Aqui é a mesma coisa. Quando eu tenho um glúteo que é um pouco maior, mas o Pessoas por dentro ele é bem maior, eu consigo ter um quadríceps que é maior do que o posterior de coxa. Então a gente sempre tem essas compensações. Olha lá como a gente precisa enxergar o corpo como um todo, porque a gente sempre tem essa compensação de uma articulação para outra, onde um músculo menor
né? Vamos pensar lá de baixo. Posso dar esse exemplo aqui, ó, que é bem interessante. Então olha a panturrilha, ela é muito maior e mais espessa do que o tibial anterior, né? O agonista e antagonista. Mas quando eu subo para a coxa, o quadríceps ele é maior e mais espesso do que o meu isquiotibial. Então entende como a gente sempre tem essa correlação de uma articulação subindo para a outra, e isso vai o corpo todo. Então é muito interessante como a gente precisa estar conectado com esse tipo de coisa. Então o glúteo, ele realmente é um pouco maior e mais espesso, mais volumoso, mas o psoas sim, ele é grande. Quando a gente olha por dentro, ele tem uma inserção muito maior e muito importante, que é o que a gente vai observar aqui, tá bom? Olha só, primeiro quando eu falo, né, quero falar um pouco da anatomia disso, eu preciso falar, obviamente, da cintura pélvica, tá? Então vamos ver um pouquinho disso, tá? Sacro, o ilho ou ilíaco, o cóccix, em azul, pubis e o isquio. Então, quando eu mostro isso para vocês, no próximo slide eu vou mostrar a anatomia dos músculos, então vai fazer sentido para vocês porque que eu estou mostrando isso daqui, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente tem três articulações importantes. A primeira é a sacroiliaca, tá? A segunda é a femoroacetabular, né? A articulação do quadril mesmo, que a gente não vê o fêmur, mas ele está nessa posição. E aqui eu tenho a sínfise púbica, aqui esse púbis está muito próximo, mas olha só que interessante, eu olho aqui a anatomia masculina e feminina e eu tenho uma diferença entre elas, né? A mulher tem o quadril mais largo, então a mulher, você olha que ela tem um espaço maior aqui no canal do parto. E aqui eu tenho um espaço menor, o homem não precisa ter isso. Então eles têm uma diferença aí na articulação. O que gera um arco púbico mais amplo e aqui um arco pubiano, né? Um pouco mais estreito, dá na mesma, né? Então, olha só a diferença aqui na sínfise púbica, aqui tem mais espaço, aqui tem menos espaço. Então eu preciso estar antenado nesse tipo de coisa para também entender qual a diferença do homem e da mulher. A mulher tem mais flexibilidade por conta dessa liberdade articular maior, né? E eu vou dar um outro exemplo aqui, vou trazer um exemplo que fica muito fácil a gente identificar isso, né? As crianças, por exemplo, os bebês, né? Os bebês, eles têm um espaço articular muito grande, tá? Então por isso que eles conseguem fazer tanto movimento e tem tanta flexibilidade. E quando ele vai crescendo, a partir dos 3 anos, esse espaço articular vai diminuindo. Então eles perdem muito a flexibilidade logo depois, 3, 4 anos, eles já perdem bastante a flexibilidade. Então, é a mesma relação aqui. Quando a gente tem mais espaço entre a articulação, ela permite muito mais movimento, obviamente, do que quando a gente não tem espaço, aquilo fica restrito, tá? Então, só quis mostrar para vocês essa diferença anatômica também. Fora, né, falando dessa parte de flexibilidade e tal, fora a parte endócrina, que a mulher também é completamente diferente, e isso também faz com que tenha interferência na flexibilidade, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês, então, o ilho-psoas, eu trouxe ele aqui. Tem alguns autores que dizem que o ilho-psoas ele não pode ser chamado de 3 músculos juntos como um só, tá? Ele deveria ser separado. E eles realmente são 3 músculos, né? O ilho-psoas, composto por 3 músculos. E um deles é o ilíaco, o outro o psoas maior e, por fim, o psoas menor. E olha a anatomia deles como é diferente, mas obviamente tem uma relação para fazer a flexão do quadril. Então, olha só. O ilíaco, ele tem a sua inserção, obviamente, no osso ilíaco, né? Então, a sua origem, perdão, né? No osso ilíaco, então ele se origina em toda a extensão praticamente do ilíaco, tem uma extensão muito grande, e ele tem a sua inserção no fêmur. Assim como o psoas maior tem a sua inserção no fêmur, mas ele tem toda a sua origem na lombar e na torácica. Olha que interessante, ele vai desde T12, passando pela região ali tóraco-lombar, a toda a extensão da lombar, desde L1 até L5. Então, olha como é importante isso, a gente entender que o psoas está inserido na lombar. Então, ele pode ter influências diretas com a lombar, obviamente. E o psoas menor, ele tem essa característica de não ter a sua inserção aqui no fêmur.
Então ele não é tão responsável assim por fazer a flexão do quadril, porque ele não tem relação com o quadril. E sim, a sua relação é muito mais de estabilização, porque ele está na pelve, né? A inserção dele é na pelve. E ele se origina, sim, ali entre L1 e T12. Então, ele tem a relação ali total na tóraco-lombar, tá? Então, a gente já pensa que ele também pode ser algum originador de dor na região tóraco-lombar, tá? Se o aluno veio com dor na tóraco-lombar, você precisa estar antenado em relação a esse músculo também. Eu preciso trabalhar o psoas, tá? E principalmente aí o psoas menor, obviamente. E olha só que interessante, quando a gente está falando disso, eu já faço uma analogia direto, né, com a lombar. Então a gente está olhando para a lombar, para a tóraco-lombar, para a torácica. O que acontece? Aquele seu aluno que fica muito tempo sentado, ou aquele seu aluno que tem uma postura onde ele está sempre meio que em flexão de quadril, sabe? Parece que ele não estende o corpo todo, ele fica um pouco em flexão de quadril. A gente tem que olhar para esse cara aqui, o William Psoas. Ele está muito atrelado nisso. Então, qualquer dor lombar, eu preciso avaliar Psoas, certo? Muito importante a gente saber disso. Então, quando o seu aluno fica muito tempo lá sentado, como eu disse, ele vai encurtando, né? Se ele fica 8 horas, 10 horas, 15 horas sentado, eu estou com o psoas o tempo todo encurtado. O que acontece com o músculo encurtado? Ele vai criando rigidez, ele vai ficando cada vez mais encurtado e vai tracionando essa lombar, essa torácica para frente, essa região baixa de torácica, né? T12, como eu disse. Então, eu preciso estar muito antenado em relação a isso e sempre de olhos abertos. Certo? Então, o que eu faço? Eu preciso saber avaliar. E aí que eu falei que eu ia trazer para vocês uma forma de avaliar, que é o teste de Thomas. O teste de Thomas é um teste muito utilizado por fisioterapeutas. A gente pode sim avaliar. Se a gente tiver dificuldades, a gente encaminha para o fisioterapeuta, que ele vai fazer isso com propriedade. Mas a gente, sabendo disso, a gente tem que ligar e colocar isso, né, de frente para o nosso aluno. A gente pode avaliar e já começar a fazer esse tipo de antecedência do tratamento, ou mesmo se a gente vê um encurtamento ali, a gente começa já a atuar nisso, tá? Eu vou fazer uma liberação miofacial, vou fazer a mobilização de tecido, né, solicitar para o aluno mesmo fazer um foam roller ali diariamente. Isso vai liberando, vai melhorando ali a vascularização de tecido, vai liberando um pouco essa parte de resposta neural, né, neuromotora. Então ele vai relaxando aquela região, eu vou trabalhando a mobilidade naquela região e ele vai ganhando mais arco de movimento. Quem sabe eu resolvo uma dor lombar sem mandar para o fisioterapeuta. Quem sabe não, muitas vezes eu resolvo. É esse que é o grande X da questão. Por isso que eu falo, a gente tem que avaliar antes de mandar para o fisioterapeuta. Se a gente tem essa ferramenta, a gente faz parte, é nosso papel, a gente precisa fazer isso. Então, olha, o teste de Thomas, que interessante. A gente coloca o nosso aluno deitado numa maca ou num banco, tá? Banco, qualquer academia tem, posso colocar ele deitado num banco. Se eu não tenho um banco, eu posso colocar ele no chão, mas o teste fica mais ou menos, tá? Só em casos muito avançados que eu consigo identificar no chão, que a perna vai estar estendida. E aí, olha só, então eu seguro uma das pernas e aí eu faço a avaliação da outra perna. Esse seria um movimento perfeito, onde eu vejo que não tem encurtamento ali do psoas, tá? E aqui eu vejo que tem um encurtamento muito grande, ele nem toca o joelho na maca. Isso já mostra um grande encurtamento. Uma outra forma, que seria um meio termo das duas, seria onde ele aproxima muito, talvez encoste até, o joelho fica levemente flexionado. Essa perna, ao invés de estar aqui, ela estaria aqui mais para frente. Então, eu consigo observar que isso tem algum encurtamento também ali no psoas e possivelmente um encurtamento no reto femoral, onde eu preciso também alongar essa cadeia toda anterior, né? O reto femoral e o sartório, eles têm função importante também na flexão do quadril. Então eles também entram na jogada, mas eles têm um papel muito menos importante do que o psoas. É por isso que eu estou falando desse cara aí. Então olha só, gente, a melhor forma de avaliar, eu já posso começar a ter essas intervenções, como eu falei anteriormente.
E aí, gostaram do vídeo? Se você curtiu esse vídeo, compartilha com alguém e por favor se inscreve no canal.